Por que você não é o que sonhou ser? Por que você não é exatamente o que você queria ser? Eu sou Lubito Antônio, Chipala Mutota Camarão de Prego, e hoje temos um bate-papo livre assim, um amigável. Isto porque queremos trazer uma realidade que quase incomoda a maior parte das pessoas deste planeta. Então vamos aqui conversar um pouco acerca do que ou do porquê que eu não sou o que queria ser ou porquê que eu não sou o que sonhei ser. Se inscreva e ative o sininho das notificações para mais assim não poder perder todas as novidades do canal. E para dizer que tivemos uma mudança, e creio eu que é a última mudança do nome do canal. Agora o nome do canal, como vós vedes, para quem está a acompanhar, o nome do canal é Radical. E por que agora é radical? Por causa desta pergunta ou por causa da conversa de hoje. Eu acho que nós precisamos ir à raiz das coisas para que possamos exatamente responder estas questões. Daí que para podermos começar, e este vídeo vai significar, depois da mudança, vai significar o primeiro vídeo do canal. Quer dizer que a partir de agora vamos poder crescer nesta vertente. Então, sejam todos bem-vindos a esta conversa e quem estiver do outro lado, não é uma live, claro, quem estiver do outro lado, comente acerca do que vamos poder conversar aqui, e para que possamos entender quem é que estava conosco, quem é que não é, e as ideias diversas do outro lado, mostrem-nos por favor, para que possamos assim, de outra forma, interagirmos. Então a pergunta é esta: por que eu não sou o que queria ser, ou por que eu não sou o que eu sonhei ser? Explicando radical. Juntamente com a pergunta, radical vai significar a mudança de forma radical de tudo aquilo que eu não sou e para o que eu queria ser. Por quê? Porque nós, na verdade, sonhamos ser alguma coisa, mas por inconveniência da vida chegamos a ser outra, e por outras vezes nem chegamos a ser nada, e isso é bom. Então é radical, não é? O nome do canal é Radical, porque queremos ir ao fundo das coisas, queremos ir na gênese daquilo que faz com que as pessoas não chegam a ser naquilo que sonharam a ser, ou não chegam a se tornar naquilo que realmente queriam ser. Então, para nós, falta-nos alguma coisa que devia ser dado à pessoa desde o princípio, na sua tenra idade, desde a própria raiz, desde que a pessoa cresce até se tornar naquela pessoa que não é o que sonhou. Então, para entrarmos nessa, vamos começar por responder a pergunta que está no ar. Na verdade, nós não somos aqueles que sonhamos a ser ou que queríamos a ser, porque não fomos educados para isso. E se que fôssemos educados para isso, talvez seríamos aquilo que sonhamos a ser ou aquilo que queríamos a ser.
cada um de nós foi educado, digo, da pior forma possível. E tudo o contrário daquilo que uma pessoa deveria se tornar. Eu tive os meus pais, e você teve os teus pais, e os meus pais e os teus pais tinham a seguinte ideia: meu filho vai para a escola, então você deve se tornar o melhor da escola, primeiro o melhor da turma, dê de frente com os teus colegas, saia no quadro de honra, seja o primeiro, depois seja o melhor da escola, depois seja o melhor da localidade em que você está e depois, se for possível, seja o melhor do país. Para quê? Para que você possa, um dia desse, quando acabar a sua formação, poder entrar na melhor empresa. E quando se fala da melhor empresa, porque paga bem, para você poder ter um bom salário, e depois de ter um bom salário você aí envelhece e assim você também irá ter uma boa aposentadoria. Então esses são os caminhos que a minha e a tua família nos deram. Nunca nos deram um outro lado da moeda. Então nós conhecemos esse lado da moeda e acabamos por seguir. Só que chegou numa etapa em que essa ficha já não caía para muitos. Já não caía para muitos. Isto porque cada um é como é. Nem toda a gente se dá bem na escola. Cada pessoa cada pessoa se dá do jeito que ele é. Cada pessoa tem a sua forma de agir com a vida, de agir com esta realidade e assim sucessivamente. Então, digo eu que as nossas desculpas pelo corte, alguma coisa estava a acontecer aí, então tínhamos que interromper por um pouco. Então, é exatamente este assunto. Nós, por ter nos dado um único caminho, acabamos por não se enquadrar muito de nós naquele caminho e chegamos a não se tornar aquilo que nós sonhamos. Por quê? Porque não fomos preparados para aquilo que sonhamos. Na verdade, cada um sonha. O sonho é livre, cada um sonha o que bem quiser entender e assim por aí fora. Então, se você sonhou a ser piloto, mas não havia aqui uma realidade, ninguém te educou para isso, no fim você não alcança o teu sonho. E não vamos dizer que depois vira frustração, mas pronto, na maioria das vezes acabo por aí. Mas quando isso não acontece, então você não se torna aquilo que você sonhou. Por quê? Porque você não foste educado por ali, não foste orientado por ali. Te deram um outro caminho que não coadunou, não se enquadrou naquilo que é o que você preconizou. Então, muitas das vezes esse tem sido o caminho que faz com que nós não sejamos aquilo que nós queríamos ser ou aquilo que nós sonhamos. Em contrapartida, tem um outro lado que nós não nos ensinaram, ou que a escola não nos escolarizou, que a educação não nos educou. E aqui vamos falar de escolarização, aquela educação da escola, aquela educação mesmo de base, de casa, familiar e por aí fora. Então, quando também não chegamos a distinguir esses dois lados, então é um outro problema. Muitas das vezes nós pensamos que educação é lá na escola, enquanto que educação em casa, lá na escola é escolarização. Senão, este é o caso. Então, tem um outro lado que chegamos a conhecer muito tarde, muito de nós muito tarde, para podermos assim nos alavancar, para podermos assim inverter o quadro daquilo que nós queríamos antes desse acontecimento todo. Então, é o lado de trabalharmos com dinheiro, o lado de
empreendedorismo, negócios, um outro lado que faz com que a nossa realidade seja outra. Na maioria das vezes, nas nossas famílias, enquanto criança, nós somos proibidos em tocar em dinheiro porque nos incutiram na mente que dinheiro é coisa do diabo, que dinheiro para a criança não pode brincar com dinheiro, senão vai se tornar no gatuno, e assim sucessivamente, como se dinheiro fosse algo diabólico, na verdade, só que não é. Quando mais fingem ou nos retiram certas informações que são necessárias para nós, mas nos metem num outro lado distante de obter esse sucesso, porque no fim tudo que nós queríamos ou tudo que nós queremos é atingir um sucesso lá em frente. Na maioria das vezes esse sucesso, o dinheiro não está distante. Então, se nós não formos educados para conseguir aquilo, mas depois vamos precisar, é meio contraditório. Então, isso tinha que vir já de base, tinha que vir já do começo. Então, essa coisa de negócio, empreendedorismo, educação financeira, nunca nos foi dito e nunca esteve na nossa base. Então, por nunca ter estado na nossa base e cada um aprende de uma forma diferente do que o outro, fez com que nós não alcançássemos aquilo que nós queríamos ser. São poucos que se enquadram no modelo tradicional de educação ou no modelo tradicional de escolarização, mas são muitos que não se enquadram. Daí que temos muitos desempregados, que na verdade não tinham que estar desempregados, muitas pessoas sem trabalho, que na verdade não tinham que estar sem trabalho. Por quê? Porque nos deram um modelo que simplesmente depende deles. Eu se me informou e me falaram, você tem que seguir isso e aquilo. No fim, eu fico à espera também, porque no fim, esse modelo só nos dá a uma única porta, que é a porta de esperarmos um emprego para podermos assim alavancar as nossas vidas. E quando isso não acontece, todos nós ficamos desempregados. Então, para dizer a todos que ainda podem, começar por agora, para dizer a todos que ainda são meros miúdos, ainda não atingiram ou não saíram das escolas, do jeito como nós, que já partimos o lápis, como dizem, que há vários caminhos, não é simplesmente aquele caminho tradicional que nos ensinaram. Então, a partir deste exato momento, é o momento de vocês, pelo menos, poderem seguir a vida de uma outra forma, para que não possas, mais tarde, depender ou ficar à espera de um concurso público que nunca vem. E o mais alarmante é que às vezes você concorre, tira as 20, depois você que tirou 20 fica na lista de espera, quem tirou 15, 10, está a trabalhar. É duro. Essa parte até não vamos falar, só senão vai ser política. Pronto, então esta é a conversa que hoje tínhamos, e essa é a razão pela qual se mudou o nome do canal para Radical, porque agora temos uma outra visão, queremos uma formação empreendedora, uma formação de finanças, formação de investimentos, para que possamos ajudar todos aqueles que não tiveram essa oportunidade a dar um pulo, a dar um salto, a inverter o quadro. E, na verdade, temos como lema realidades invertidas. Queremos inverter essa realidade que nós temos agora. Por quê? Porque não é o que nós queríamos. Então, ainda é possível nós nos tornarmos aquilo que nós queremos ser. Então, vamos inverter esta realidade. Os nossos cursos são grátis neste ramo, e você que quiser, venha fazer a sua inscrição para que nós possamos mudar ou inverter esta realidade. Eu sou Lubito Antônio mais uma vez. O canal agora é Radical. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para desta forma estarmos juntos.
vamos mudar as nossas realidades para caminharmos daqui para frente de uma outra forma, com uma outra visão e mudarmos as nossas realidades. Você que está aí do outro lado, uma love.